Um garoto cego que jamais enxergou o mundo encontrou um milagre quando todos já haviam perdido a esperança. Em meio à pior seca da história, sua jornada impossível revelou verdades que ninguém podia ver. Quando escolheu salvar outros em vez de si mesmo, o verdadeiro milagre aconteceu diante dos olhos incrédulos de sua aldeia. Uma história que provará que a maior visão vem do coração. Inscreva-se, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Um vento morno soprava entre as casas de barro da pequena aldeia de Cafarnaum, trazendo consigo o cheiro de terra seca e esperança minguante. 3 anos de estiagem haviam transformado os campos outrora verdejantes em extensões de pó e promessas quebradas. Em meio àquele cenário desolador, onde a fé se esvaía como água em terra sedenta, vivia Ezequiel, um garoto de 12 anos, cujos olhos, azuis como o céu que há tempos não derramava chuva, jamais haviam contemplado o rosto de sua mãe ou as mãos calejadas de seu pai. A cegueira o acompanhava desde o nascimento, como uma companheira silenciosa que, em vez de limitar seus horizontes, havia aguçado seus outros sentidos de maneira extraordinária. Enquanto não podia ver as expressões faciais dos aldeões, Ezequiel conseguia detectar a verdade em suas vozes, perceber a bondade ou a amargura que carregavam no coração. Era como se enxergasse através da pele das pessoas, alcançando aquilo que mesmo os olhos mais aguçados não conseguiam perceber. Os olhos podem ser enganados com facilidade, dizia sempre sua avó, antes de partir deste mundo. É o coração que verdadeiramente vê. E o coração de Ezequiel, esse sim enxergava longe. Era grande como o horizonte do deserto, teimoso como as raízes que insistiam em buscar água nas profundezas da terra ressequida. Gentil como o orvalho que raramente abençoava as manhãs da aldeia. Sua fé inabalável contrastava com o desalento que se espalhava entre os moradores de Cafarnaum, que um a um abandonavam suas casas em busca de terras mais generosas. Na pequena casa de barro onde vivia com os pais, Ezequiel passava seus dias ajudando como podia. As mãos pequenas mas habilidosas auxiliavam o pai, Josué, em seu ofício de oleiro. Era fascinante como conseguia sentir as imperfeições no barro que outros não notavam, como moldava a argila com uma precisão que intrigava até os mais experientes artesãos da região. Sua mãe, Raquel, tecelã de mãos ágeis e coração preocupado, maravilhava-se com a capacidade do filho de combinar cores através apenas do toque, sentindo a textura diferente dos fios tingidos. Como pode um menino que nunca viu o azul do céu ou o vermelho do pôr-do-sol criar padrões tão belos? Perguntavam os poucos compradores que ainda apareciam no mercado cada vez mais vazio. A resposta estava no silêncio contemplativo de Ezequiel, em sua forma de inclinar a cabeça, quando ouvia o canto dos pássaros resistentes à seca, no modo como seus dedos dançavam sobre as pétalas das raras flores que sua mãe encontrava nas encostas das montanhas. O mundo de Ezequiel era feito de sons, texturas, aromas e, acima de tudo, de histórias. As histórias. Como o menino amava sentar-se junto aos anciãos da aldeia quando o sol se punha e a temperatura se tornava mais amena. Ouvia com atenção cada palavra sobre tempos melhores, sobre as chuvas abundantes que transformavam o vale em um tapete verde, sobre os rios que cortavam as terras com suas águas cristalinas. Em sua mente, Ezequiel pintava quadros vívidos desses relatos, criando um mundo colorido que contrastava com a escuridão que seus olhos conheciam. Mas a seca persistente transformava essas histórias em lendas cada vez mais distantes da realidade. Os rostos cansados, as vozes desanimadas, os passos arrastados pelo chão duro contavam uma história diferente. A história de um povo perdendo a esperança. O poço central da aldeia, outrora fonte de vida e ponto de encontro da comunidade, agora oferecia apenas um fio de água lamacenta. Os campos, antes férteis, exibiam apenas o esqueleto retorcido das plantações que não resistiram. Devemos partir como os outros, murmurava Raquel para o marido quando achava que Ezequiel dormia.
O menino merece mais do que essa vida de privações. Esta terra é nossa herança, respondia Josué com voz firme. Mas os olhos traíam sua preocupação. Nossos antepassados estão enterrados aqui. Como podemos abandoná-los? Ezequiel fingia não escutar essas conversas noturnas, mas cada palavra se cravava em seu coração como espinhos. Sentia o medo da mãe, a determinação vacilante do pai, o desespero silencioso que preenchia os espaços vazios da casa. Todas as noites, antes de adormecer em seu catre de palha, o menino cego sussurrava uma prece, pedindo não pela própria visão, desejo que guardava nas profundezas de sua alma, mas por água que revitalizasse sua aldeia e devolvesse a esperança ao seu povo. Foi numa dessas noites de orações que um sonho diferente visitou Ezequiel. Não era como os sonhos usuais, repletos de sensações e sons. Neste, pela primeira vez, havia luz. Uma luz dourada que o guiava por caminhos sinuosos nas montanhas até uma caverna oculta, onde água pura brotava entre as rochas. Acordou sobressaltado, o coração batendo como as asas de um pássaro assustado, a pele úmida de suor, apesar do ar seco da noite. "Mãe! Pai!" chamou, tateando na escuridão que para ele era permanente. "Tive um sonho. Vi água nas montanhas." Raquel acorreu ao filho, envolvendo-o nos braços magros mas amorosos. "Foi apenas um sonho, meu pequeno", sussurrou, passando os dedos pelos cabelos negros e rebeldes do menino. "Volte a dormir." Mas não era apenas um sonho, Ezequiel sabia. Era um chamado, um propósito, uma promessa. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia preguiçoso no horizonte, um alvoroço incomum quebrou a rotina desanimada de Cafarnaum. Um viajante havia chegado à aldeia. Fato extraordinário em tempos onde mais pessoas partiam do que chegavam. Vestido com roupas simples, porém limpas, apoiando-se em um cajado de madeira entalhada, o homem atraiu a atenção dos poucos habitantes que restavam. Ezequiel, guiado pelo burburinho e pela curiosidade, puxou a mãe pela mão até a praça central, onde o estranho conversava com os aldeões. Havia algo na voz daquele homem que capturou imediatamente a atenção do menino. Um timbre sereno que carregava autoridade e mistério em partes iguais. Falava sobre terras distantes, sobre povos que enfrentavam provações similares e sobre a importância da fé verdadeira. "Tenho percorrido muitos caminhos", dizia o viajante, enquanto Ezequiel se aproximava sorrateiramente para ouvir melhor. "E tenho visto a mão de Deus operar em lugares onde a esperança parecia morta." Os aldeões ouviam com um misto de ceticismo e desejo desesperado de acreditar. A voz do forasteiro era como água fresca para almas ressequidas, oferecendo um vislumbre de possibilidade em meio ao desalento. "Nas montanhas além do deserto", continuou o viajante, "existe uma fonte sagrada. Suas águas não apenas matam a sede do corpo, mas também purificam a alma e curam enfermidades. Poucos a encontraram, pois o caminho é árduo e apenas os puros de coração conseguem discernir os sinais que levam até ela." Um murmúrio percorreu a pequena multidão. Alguns riram baixinho, outros balançaram a cabeça em descrença. Ezequiel, porém, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A fonte do sonho tinha que ser a mesma. "Onde exatamente fica essa fonte?" perguntou, avançando, até ficar frente a frente com o viajante. "Como podemos encontrá-la?" Sentiu o silêncio repentino ao seu redor, imaginando os olhares que os adultos deviam estar trocando. O pobre menino cego, sempre sonhando com o impossível. "Ah, jovem de olhos fechados e coração aberto", respondeu o viajante, e Ezequiel pôde sentir um sorriso em sua voz. "A fonte não se revela através de mapas ou direções. Apenas aqueles que buscam com fé genuína encontram o caminho." As palavras enigmáticas do forasteiro acenderam uma chama no coração de Ezequiel. Aquela era a resposta que esperava. Durante 3 dias e 3 noites após a partida do misterioso viajante, o menino implorou aos pais que o levassem em busca da fonte sagrada. Josué hesitava,
dividido entre o desejo de acreditar e o medo de submeter o filho a uma jornada perigosa, baseada apenas em histórias de um estranho e em um sonho infantil. É loucura, Ezequiel, argumentou o conselho de anciãos quando o assunto foi levado à sua consideração. As montanhas são traiçoeiras para homens com visão perfeita. Como um menino cego poderia enfrentar tal desafio? Talvez seja precisamente porque não enxergo como vocês que posso ver o que escapou aos seus olhos, rebateu o garoto com uma sabedoria que transcendia sua idade. Enquanto vocês veem apenas rochas e areia, eu sinto a promessa de água. A determinação de Ezequiel acabou por dobrar a resistência do pai. Em uma madrugada fresca, quando o resto da aldeia ainda dormia, partiram com poucos mantimentos, um odre de água quase vazio, e o velho burro manco que havia pertencido ao avô do menino. Raquel, com o coração pesado, mas respeitando a decisão do marido e a convicção do filho, entregou-lhes um tapete especial que havia tecido durante noites insones. Este tapete contém todos os meus sonhos e orações, disse, abraçando o filho com força, como se temesse nunca mais vê-lo. Que ele os proteja quando eu não puder estar ao lado de vocês. Ezequiel sentiu as lágrimas da mãe molharem seu rosto e prometeu a si mesmo que retornaria com a água milagrosa que salvaria não apenas a aldeia, mas também traria luz aos seus olhos. Era um pensamento que não ousava compartilhar, um desejo secreto guardado nas profundezas de seu coração. A jornada revelou-se mais árdua do que antecipavam. O sol castigava implacável. As trilhas nas montanhas eram traiçoeiras, repletas de rochas soltas e desfiladeiros íngremes. Josué guiava o filho e o burro com cuidado, descrevendo a paisagem ao redor, alertando sobre os perigos do caminho. Ezequiel, longe de ser um fardo como muitos poderiam imaginar, mostrava-se um companheiro valioso. Seus ouvidos captavam sons distantes de animais que poderiam representar ameaças. Seu tato apurado identificava mudanças na textura do solo que indicavam a proximidade de água, mesmo que fosse apenas umidade residual sob a superfície ressecada. Terceiro dia de caminhada. Encontraram um pastor solitário que havia perdido quase todo o seu rebanho para a seca, restando-lhe apenas 3 cabras magras. Compartilharam o pouco que tinham e ouviram histórias sobre viajantes que nunca retornaram das montanhas ou que voltaram de mãos vazias e espíritos quebrantados. O pastor, apesar do ceticismo quanto à missão da dupla, ofereceu-lhes queijo de cabra e indicou um caminho menos perigoso, um atalho conhecido apenas pelos que viviam naquelas encostas há gerações. Sigam o desfiladeiro até a formação rochosa que se assemelha a um homem ajoelhado, instruiu. Depois, busquem a fenda entre as 2 montanhas gêmeas. Mas eu lhes digo, essa fonte, se é que existe, já levou muitos à loucura ou à morte. Agradecendo os conselhos e a generosidade do pastor, pai e filho seguiram viagem. A previsão de 3 dias de caminhada estendeu-se para 1 semana, depois 2. As noites frias contrastavam com os dias escaldantes, testando a resistência física e emocional dos viajantes. Ezequiel, porém, mantinha o ânimo elevado, contando histórias para distrair o pai durante as caminhadas extenuantes, entoando canções antigas que havia aprendido com a avó. Na 10ª noite, uma tempestade de areia os surpreendeu. Sem abrigo adequado, usaram o tapete de Raquel para se proteger, enrolando-se nele enquanto o vento uivava furioso ao redor, lançando partículas minúsculas que arranhavam a pele exposta. Foi então, abrigados sob aquele tecido amoroso, que Ezequiel sentiu algo diferente. Pequenos nós e texturas variadas formavam padrões sob seus dedos sensíveis. Pai, este tapete tem algo nele, sussurrou traçando os padrões com as pontas dos dedos. Parecem símbolos, um mapa talvez? Josué, intrigado, examinou o tapete à luz fraca da pequena lamparina que conservavam. De fato, intrincados no desenho colorido, havia símbolos antigos, conhecidos apenas pelos estudiosos das tradições ancestrais. Como Raquel conhecia tais símbolos, era um mistério.
Mas ali estavam eles, formando o que parecia ser um mapa para as montanhas. Sua mãe sempre foi sábia além do que demonstrava, murmurou Josué, estudando os símbolos com crescente admiração. Ela acreditava em nossa jornada mais do que deixou transparecer. Aquela descoberta renovou as esperanças da dupla. Seguindo as indicações do tapete, alteraram sua rota, adentrando vales estreitos e escalando encostas íngremes que não teriam ousado explorar antes. Ezequiel, embora não pudesse ver o mapa, memorizou cada símbolo através do toque, recitando-os como um mantra enquanto caminhavam. Em uma noite particularmente clara, enquanto o pai dormia exausto, Ezequiel sentiu uma presença ao seu lado. Não era ameaçadora, pelo contrário, irradiava paz e sabedoria. "Quem está aí?" sussurrou, virando a cabeça na direção da presença sentida. "Alguém que admira sua fé, jovem Ezequiel", respondeu uma voz que o menino reconheceu imediatamente como a do viajante misterioso que visitara a aldeia. Poucos teriam a coragem de empreender esta jornada. "O Senhor sabia que eu viria", afirmou o garoto, não como uma pergunta, mas uma constatação. Sabia que seu coração não se contentaria com menos que a verdade. E a verdade, meu jovem amigo, é que você já carrega dentro de si o milagre que busca lá fora. Antes que Ezequiel pudesse questionar o significado daquelas palavras enigmáticas, a presença se dissipou como névoa ao sol. Na manhã seguinte, contou ao pai sobre o encontro noturno, mas Josué, atribuindo o episódio ao cansaço e à imaginação fértil do filho, não deu maior importância. "Você deve ter sonhado, meu filho. Estamos sozinhos nestas montanhas." Mas Ezequiel sabia que não havia sido um sonho. A presença era real, assim como era a certeza crescente de que estavam no caminho certo. No 15º dia de jornada, quando os suprimentos começavam a escassear perigosamente, encontraram uma caverna semioculta por arbustos ressequidos. O que mais chamou a atenção foi um filete de umidade que escorria da entrada rochosa, o primeiro sinal de água que viam em dias. Com o coração acelerado pela expectativa, aproximaram-se cautelosamente. O interior da caverna revelou-se surpreendentemente fresco comparado ao calor opressivo do exterior. À medida que avançavam, guiados pelo som de gotas caindo em algum ponto mais profundo, uma voz rouca os sobressaltou. "Quem ousa perturbar meu santuário?" Diante dele surgiu um ancião de aparência extraordinária, curvado pelo peso dos anos, com uma barba branca que quase tocava o chão e vestido com trapos que um dia haviam sido vestes finas. O homem emanava uma aura de sabedoria ancestral. Seus olhos profundos e penetrantes estudaram os visitantes com curiosidade. "Somos apenas viajantes em busca da fonte sagrada", respondeu Josué, instintivamente colocando-se à frente do filho em atitude protetora. "Meu filho teve um sonho." "Ah, o menino dos olhos fechados e coração aberto", interrompeu o eremita, aproximando-se para examinar Ezequiel mais de perto. "Sim, esperava por você, embora não tão cedo." Ezequiel sentiu os dedos enrugados do ancião tocar em seu rosto com delicadeza, explorando suas feições como se lessem um texto em relevo. "Como sabe quem sou?" perguntou o garoto intrigado. "As estrelas falam para aqueles que sabem ouvir, jovem Ezequiel. E elas têm falado muito sobre você ultimamente", respondeu o eremita com um sorriso na voz. "Venham, devem estar famintos e sedentos." Guiou-os mais para o interior da caverna, onde, para surpresa dos visitantes, encontraram um espaço amplo, iluminado por aberturas naturais no teto rochoso. Uma pequena horta crescia em um canto, irrigada por um fio d'água que brotava da parede, e alguns utensílios rudimentares compunham a moradia simples do ancião. Durante os dias que se seguiram, o eremita compartilhou com ele sua sabedoria e provisões modestas. Revelou que vivia naquela caverna há mais de 4 décadas, retirado do mundo após uma vida de busca espiritual. Explicou que a verdadeira fonte sagrada
Não era um local físico que pudesse ser encontrado através de mapas ou coordenadas, mas uma conexão com o divino que poucos conseguiam estabelecer. A água que cura não é aquela que molha o corpo, mas a que purifica a alma. Ensinava enquanto compartilhavam uma refeição simples de raízes e ervas. E você, Ezequiel, já possui essa conexão. Está em sua forma de perceber o mundo, em sua fé inabalável, em seu coração que enxerga além das aparências. Josué, desapontado com a perspectiva de retornar à aldeia sem a água milagrosa que esperava encontrar, considerou seriamente abandonar a busca e iniciar a jornada de volta. O eremita, percebendo sua frustração, sugeriu que permanecessem por algum tempo. Seu filho tem muito a aprender. E você, meu amigo, tem habilidades que podem ser úteis para comunidades nas redondezas, propôs. Há aldeias próximas que necessitam dos serviços de um oleiro experiente. Assim, enquanto Josué trabalhava reparando utensílios de barro para as aldeias vizinhas, Ezequiel absorvia os ensinamentos do eremita sobre a natureza da fé e a importância de enxergar com o coração. Aprendia técnicas de meditação que aguçavam ainda mais seus sentidos já desenvolvidos. Descobria propriedades curativas de plantas que cresciam nas encostas rochosas e, principalmente, compreendia que o verdadeiro milagre não estava em recuperar a visão física, mas em ajudar outros a verem além do óbvio. Um mês se passou nessa rotina contemplativa. A paciência de Ezequiel contrastava com a crescente frustração do pai, que via suas esperanças de encontrar a cura para o filho se dissiparem a cada dia. O eremita observava essa dinâmica com serenidade, sabendo que cada um seguia seu próprio tempo de compreensão. No 40º dia, quando o sol atingia seu zênite no céu claro, um tremor sacudiu as montanhas. Não era forte o suficiente para causar danos graves, mas fez com que pequenas rochas se desprendessem das paredes da caverna, revelando uma passagem até então oculta. O eremita, reconhecendo o sinal, guiou pai e filho por túneis estreitos até uma câmara subterrânea onde água cristalina brotava da rocha, formando uma pequena piscina natural antes de desaparecer novamente nas profundezas da terra. Eis a fonte que poucos têm o privilégio de contemplar, anunciou o ancião com reverência. Ela aparece apenas para aqueles cuja fé é genuína, não movida pela ambição ou desespero. Ezequiel aproximou-se da fonte, guiado pelo som da água e pela mão do eremita. Ajoelhou-se à beira da piscina e, seguindo as instruções do ancião, mergulhou as mãos na água fresca antes de passá-las pelo rosto. Um formigamento estranho percorreu seus olhos, uma sensação que nunca havia experimentado antes. Por um instante fugaz, pareceu-lhe que sombras e luzes dançavam em sua visão sempre escura, mas a sensação dissipou-se rapidamente. Josué, observando ansiosamente, percebia algo diferente no olhar do filho. Uma claridade, um brilho nos olhos azuis que sempre haviam sido opacos. Mas quando questionou Ezequiel sobre qualquer mudança em sua visão, o garoto balançou a cabeça negativamente. Sinto apenas uma paz que nunca conheci antes, respondeu com um sorriso sereno, como se algo dentro de mim tivesse despertado. Eremita sorriu, como se a resposta confirmasse algo que já sabia. Entregou-lhes um pequeno frasco de argila vidrada, instruindo-os a enchê-lo com a água da fonte. Usem-na apenas quando compreenderem seu verdadeiro propósito, advertiu. A água sagrada revela seu poder apenas quando oferecida com amor genuíno, sem expectativa de recompensa. Ao amanhecer do dia seguinte, pai e filho prepararam-se para a jornada de retorno. O eremita, que raramente deixava sua caverna, acompanhou-os até a entrada, oferecendo provisões frescas e orientações sobre o caminho mais seguro. No momento da despedida, abraçou Ezequiel longamente, sussurrando palavras que apenas o menino pôde ouvir. Quando a hora chegar, seus olhos se abrirão para um mundo que poucos podem ver, mesmo possuindo visão perfeita. O caminho de volta. Embora familiar,
apresentou novos desafios. O verão avançava, trazendo consigo temperaturas ainda mais elevadas e recursos naturais cada vez mais escassos. O frasco com a água sagrada, guardado como um tesouro precioso no alforje do burro, representava a esperança que os mantinha avançando apesar das dificuldades. Ao 5º dia de viagem, encontraram uma cena desoladora. Uma família de refugiados, pai, mãe e uma menina pequena, abrigada precariamente sob uma formação rochosa. A criança, não mais que 4 anos, ardia em febre, seu rostinho vermelho contrastando com a palidez dos pais exaustos. Haviam fugido de sua aldeia após bandidos saquearem as poucas provisões que restavam. E agora a pequena sofria os efeitos da desidratação e exposição ao sol inclemente. "Por favor", suplicou a mãe, ao ver Josué e Ezequiel aproximarem-se. "Ajudem minha filha. Não temos mais água e ela piora a cada hora." Ezequiel, ouvindo o desespero na voz da mulher e o choro fraco da criança, sentiu uma certeza crescer em seu coração. Sem hesitar, tirou o frasco com a água sagrada do alforje e o estendeu na direção da voz suplicante. "Esta água é especial", explicou com simplicidade. "Nos foi dada para curar, e sua filha precisa dela mais do que nós." Josué observou o gesto do filho com um misto de orgulho e apreensão. Aquela água era a razão de toda a sua jornada. Representava a esperança de um milagre para Ezequiel, para a aldeia. Entregá-la significava retornar de mãos vazias. No entanto, algo na convicção tranquila do filho o impediu de intervir. A mãe, com mãos trêmulas de gratidão, aceitou o frasco e administrou algumas gotas nos lábios ressecados da filha. O efeito foi quase imediato. A criança febril, que momentos antes mal respondia aos estímulos, abriu os olhos e pediu mais água com voz clara. A cor voltou às suas faces, a respiração tornou-se regular, e em poucas horas brincava com energia renovada. A família, maravilhada com a recuperação da menina, insistiu em compartilhar o pouco que tinham com seus benfeitores. Ofereceram abrigo para a noite e contaram sua história. Eram artesãos de uma aldeia distante, habilidosos na arte de trabalhar com metais. O homem observou com interesse as habilidades de Josué como oleiro e sugeriu que unissem forças quando chegassem a um lugar seguro para recomeçar. Era uma proposta tentadora, uma alternativa ao retorno a Cafarnaum. Enquanto os adultos conversavam, Ezequiel brincava com a menina recuperada. Havia algo especial na forma como a criança aceitava sua cegueira sem questionamentos, guiando suas mãos para sentir as diferentes texturas das pedras que colecionava, descrevendo as nuvens no céu com palavras simples, mas vívidas. O menino sentia uma alegria tranquila, uma certeza de que havia feito a escolha certa ao compartilhar a água milagrosa. Na manhã seguinte, as duas famílias seguiram caminhos diferentes. Os refugiados em direção a um assentamento maior, onde tinham parentes, Ezequiel e Josué retomando a rota para Cafarnaum. A despedida foi carregada de emoção e promessas de um reencontro futuro. "Você não lamenta ter dado a água?" perguntou Josué quando já haviam percorrido boa distância. "Era nossa única prova, nossa única esperança de ajudar a aldeia." Ezequiel sorriu, o rosto voltado para o calor do sol nascente. "Não podemos ajudar nossa aldeia com água que não compartilhamos com quem precisa dela." Respondeu com aquela sabedoria que sempre surpreendia o pai. Lembre-se do que disse o eremita: o poder da água se revela quando oferecida com amor genuíno. Após quase 2 meses de ausência, avistaram finalmente os contornos familiares de Cafarnaum. A visão que os recebeu, porém, era ainda mais desoladora do que quando partiram. Muitas casas estavam abandonadas, seus telhados parcialmente desmoronados pela negligência. Os campos completamente estéreis exibiam apenas o esqueleto retorcido das plantações que não resistiram. O poço central estava quase seco, oferecendo apenas lama em vez de água. Os poucos habitantes que permaneceram os receberam com um misto de surpresa e ressentimento.
Muitos haviam apostado que jamais retornariam. Outros os culpavam por terem partido em uma jornada inútil enquanto a aldeia enfrentava seus piores momentos. Raquel, emagrecida pela preocupação e trabalho árduo, chorou ao abraçar o marido e o filho, grata por tê-los de volta apesar das circunstâncias adversas. "Trouxeram a água milagrosa?" perguntou um dos anciãos, a voz carregada de ceticismo. "Ou foi tudo uma fantasia do menino cego?" Josué hesitou, sem saber como explicar que haviam encontrado a fonte apenas para doarem seu precioso conteúdo a estranhos no caminho. Ezequiel, porém, avançou com confiança, apoiando-se em seu cajado de caminhante. "Trouxemos algo muito mais valioso que água em um frasco", declarou com voz firme. "Trouxemos a certeza de que não devemos desistir, mesmo quando todos ao redor já perderam a esperança." Um murmúrio de desapontamento percorreu o pequeno grupo. Palavras de encorajamento não matavam a sede, nem faziam crescer as plantações. Ignorando o desalento geral, Ezequiel pediu que o levassem até a oliveira antiga nos limites da aldeia. Uma árvore centenária que, milagrosamente, ainda mantinha algumas folhas verdes apesar da seca implacável. Sob o olhar cético dos aldeões, ajoelhou-se ao pé da árvore e começou a cavar com as próprias mãos. A terra ressecada resistia, mas o menino persistia, os dedos logo sangrando com o esforço. Josué tentou intervir, receoso de que o filho estivesse delirando após a longa e extenuante jornada. "Deixem-no", interveio Raquel, segurando o braço do marido. "Ele sabe o que faz." Após horas de esforço, quando o sol já começava a se pôr no horizonte, algo extraordinário aconteceu. A terra no fundo do buraco cavado por Ezequiel começou a escurecer, umedecida por água que brotava lentamente do solo. A princípio apenas uma pequena poça, logo transformou-se em um filete contínuo que crescia a cada minuto. Os aldeões, boquiabertos, aproximaram-se cautelosamente, como se temessem que a água desaparecesse se chegassem muito perto. Um dos anciãos, o mais cético entre eles, ajoelhou-se ao lado de Ezequiel e tocou a água com dedos trêmulos. "É pura", murmurou, provando algumas gotas com reverência. "Mais doce que qualquer água que já provei." Um grito de júbilo rompeu o silêncio atônito, e logo todos ajudavam a alargar o poço, trazendo baldes e jarros para coletar o precioso líquido. Trabalharam pela noite adentro, à luz de tochas improvisadas, expandindo a descoberta inicial em um poço adequado. A água continuava a brotar, constante e pura. "Como soube?" perguntou Raquel ao filho, quando finalmente descansavam em casa após a excitação do dia. "Como soube onde encontrar água?" Ezequiel sorriu, recostando-se nos travesseiros com uma expressão serena, que só havia conhecido após encontrar o eremita nas montanhas. "Sonhei com este lugar na noite passada", explicou simplesmente. "Vi a oliveira e, sob ela, um veio de água que corria nas profundezas da terra, esperando para ser descoberto." A notícia do milagre espalhou-se rapidamente pelas redondezas. Famílias que haviam abandonado Cafarnaum começaram a retornar, trazendo consigo novos conhecimentos e técnicas adquiridos em suas andanças. O poço descoberto por Ezequiel produzia água suficiente para sustentar as necessidades básicas da aldeia, permitindo o cultivo de pequenas hortas e a sobrevivência do pouco gado que restava. Mas o verdadeiro milagre ainda estava por acontecer. Na manhã seguinte à descoberta da água, Ezequiel despertou com uma sensação estranha. A escuridão que sempre o envolvera parecia menos densa, como se uma neblina começasse a se dissipar. Conseguia distinguir manchas de luz e sombra, onde antes havia apenas negrume completo. Nos dias que se seguiram, essas manchas foram ganhando contornos mais definidos. Primeiro, conseguia identificar silhuetas de pessoas e objetos maiores. Depois, formas mais detalhadas começaram a se revelar. Cores surgiram em seu mundo pela primeira vez, tímidas, indefinidas no início, depois cada vez mais vibrantes.
Os pais observavam a transformação com assombro reverente. Os anciãos da aldeia e o rabino local foram chamados para testemunhar o fenômeno que ninguém conseguia explicar. Alguns atribuíam a recuperação gradual da visão à água encontrada sob a oliveira, outros à intervenção divina como recompensa pelo altruísmo do garoto. Ezequiel, porém, guardava para si a certeza de que o verdadeiro milagre havia ocorrido no momento em que decidira compartilhar a água sagrada com a família de refugiados. 6 meses após o retorno da jornada, quando as primeiras chuvas em anos finalmente caíram sobre Cafarnaum, Ezequiel já conseguia enxergar completamente. O mundo revelava-se mais complexo e colorido do que jamais imaginara, mas também reconhecidamente similar ao que havia construído em sua mente através dos sons, aromas e texturas que sempre foram seu guia. "É diferente do que você imaginava?" perguntou sua mãe certa tarde, observando-o contemplar um pôr do sol particularmente espetacular. "Não exatamente diferente", respondeu após um momento de reflexão. "É como se eu sempre tivesse visto, mas com outros olhos. Agora vejo de 2 maneiras, e isso torna tudo mais completo." Cafarnaum transformou-se. Com a água da nova fonte e o retorno das chuvas, os campos reverdeceram, o mercado voltou a pulsar com atividade, e um ar de renovação permeava as ruas antes desoladas. A aldeia tornou-se conhecida na região, atraindo peregrinos que vinham em busca de curas milagrosas. Muitos doentes de diversas enfermidades banhavam-se nas águas do poço de Ezequiel, e embora nem todos encontrassem a cura física, todos partiam com um renovado senso de propósito e esperança. Ezequiel, agora considerado abençoado, recebia os visitantes com paciência e humildade. Não se cansava de explicar que o verdadeiro milagre não estava na visão recuperada ou na água descoberta, mas na capacidade de enxergar além das aparências, de reconhecer a beleza em meio à desolação, de manter a fé quando todos ao redor sucumbiam ao desespero. 1 ano após a descoberta da fonte, quando a aldeia celebrava sua renovação com uma festa de gratidão, um visitante inesperado chegou a Cafarnaum. O viajante misterioso, com seu cajado entalhado e roupas simples, causou comoção imediata. Ezequiel, agora capaz de ver seu rosto pela primeira vez, reconheceu-o instantaneamente. Não pelas feições, mas pela aura de serenidade que emanava dele. A mesma que havia sentido naquela noite de conversa nas montanhas. "Você sabia, não é?" perguntou ao viajante quando se encontraram em particular. "Sabia que eu encontraria o eremita, que doaria a água, que descobriria a fonte sob a oliveira." O homem sorriu, seus olhos sábios brilhando com afeto genuíno. Sabia que seu coração o guiaria corretamente, jovem Ezequiel. "O eremita foi meu mestre muitos anos atrás, antes que escolhesse o isolamento nas montanhas. Eu apenas preparei o caminho como ele preparou o seu. E minha visão, você sabia que eu voltaria a enxergar? O verdadeiro milagre ocorreu no momento em que você, mesmo sem enxergar e sem garantias de cura, escolheu usar a água sagrada para salvar uma criança desconhecida, em vez de buscar seu próprio benefício. Naquele instante, seus olhos espirituais se abriram completamente, e os olhos físicos simplesmente seguiram o exemplo. A festa prosseguiu noite adentro, com música, dança e histórias compartilhadas ao redor de fogueiras. O viajante misterioso desapareceu silenciosamente durante as celebrações, sem despedidas, como se sua missão estivesse cumprida. Muitos se perguntariam depois se ele havia sido real ou apenas uma manifestação divina que aparecera para guiar Ezequiel em sua jornada de descoberta. A história do garoto cego que encontrou água no deserto e recuperou a visão quando todos haviam desistido, espalhou-se por toda a região. Não como um conto de poderes mágicos ou intervenções sobrenaturais, mas como um testamento da força transformadora da fé genuína e do amor ao próximo. O verdadeiro milagre que poucos têm olhos para ver, mesmo possuindo visão perfeita. Ezequiel cresceu e tornou-se um guia para muitos, não apenas na arte de encontrar água em terras áridas,
habilidade que refinava a cada ano, mas principalmente no caminho de descobrir a fonte de esperança que existe dentro de cada um, esperando apenas para ser despertada por um coração que se recusa a desistir, mesmo quando a escuridão parece impenetrável. E nas noites de lua cheia, quando as estrelas pareciam próximas o suficiente para serem tocadas, contava sua história aos jovens da aldeia, lembrando-os sempre que os olhos mais aguçados são aqueles que aprenderam a enxergar no escuro e que o maior milagre não é receber a visão, mas saber usá-la para iluminar o caminho de outros. Às vezes, dizia com um sorriso sereno, precisamos perder algo para descobrir o que realmente importa. E então, quando finalmente encontramos nosso verdadeiro propósito, aquilo que parecia perdido para sempre retorna transformado. Não como uma simples restauração do que foi, mas como um renascimento do que sempre deveria ter sido. E assim, a pequena Cafarnaum, outrora à beira da extinção, tornou-se um farol de esperança em uma terra de extremos, um testemunho vivo de que os maiores milagres acontecem não quando pedimos por eles, mas quando nos tornamos o milagre que outros necessitam.